Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde, está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Hoje vamos conversar sobre o cinema em Santa Maria e a trajetória de realização e dedicação ao audiovisual com o cineasta Luiz Carlos Grassi. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. O programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari, na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira, e na técnica ele, José Carlos Quarcheiro, o Zezinho. Agora são 2h04 aqui em Santa Maria, 17 graus, temperatura ótima e tempo maravilhosamente ensolarado. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 11 de agosto. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 11 de agosto na história do cinema. Nasceu em 1941 Jofre Rodrigues, filho do renomado escritor Nelson Rodrigues, e Jofre foi ator, cineasta e produtor brasileiro. Ele dirigiu o filme Vestido de Noiva em 2006, baseado na peça homônima do pai, e o filme que contou aí com Marília Pêra no elenco. Ele faleceu em 2010. Também em 1949 nascia Ian Charleson, ator escocês conhecido mundialmente por interpretar Eric Liddell em Carruagens de Fogo, filme vencedor do Oscar em 1981. Ele também atuou em Gandhi. Formado pela Academia de Arte Dramática de Londres, Charleson faleceu aos 40 anos devido a complicações da AIDS. Nesse dia 11 de agosto de 1994, falecia Peter Cushing, ator britânico de teatro, cinema e TV, famoso pelos papéis de filmes de terror da Hammer Productions e também como o Grand Moff Tarkin de Star Wars 1977. Também, nesse dia, em 2014, falecia Robin Williams, ator e comediante norte-americano, reconhecido por sua grande arte da improvisação e também por personagens memoráveis. Ele venceu o Oscar por Gênio Indomável em 1997 e teve várias outras indicações por filmes como Sociedade dos Poetas Mortos e Bom Dia, Vietnã. Paulo José falecia em 2021. Ator, roteirista e diretor brasileiro, consagrado no cinema e na televisão, ele se destacou em filmes como Todas as Mulheres do Mundo e também nas telenovelas como Assim na Terra como no Céu. Sua voz marcante estava no curta-metragem Ilha das Flores, de Jorge Furtado. Em 2022, também falecia nessa data Anne Heche, atriz e diretora norte-americana. Ela fez carreira tanto em dramas quanto em comédias na televisão, mas também teve papéis de destaque no cinema, como nos filmes Donnie Brasco e também Mera Coincidência. Ela faleceu com 53 anos. Muitas pessoas sopram velhinhas hoje. Fernando Arrabal faz 93 anos. Cineasta espanhol e também escritor e dramaturgo, radicado na França, é um dos nomes mais influentes do teatro moderno e fundador do grupo Pânico. Preso e perseguido pela ditadura franquista, seu trabalho é marcado pela transgressão e crítica política. No cinema, seus principais filmes são Viva a Morte, de 1971, e Guernica, de 75. Também faz aniversário hoje Patrício Guzmán, 84 anos, desse grande cineasta e documentarista chileno. Suas obras tratam, em geral, sobre questões ligadas à ditadura civil-militar no Chile, como nos filmes Nostalgia da Luz e na famosa trilogia A Batalha do Chile.
Exilado após o golpe de 73, tem reconhecimento mundial por seu cinema político e poético, vencendo diversos prêmios internacionais, como, por exemplo, o Urso de Ouro em Berlim. Tabajara Ruas faz 83 anos hoje. Escritor e cineasta brasileiro, exilado político durante a ditadura, atuou como diretor e roteirista de filmes como Neto Perde Sua Alma e no documentário Brizola Tempos de Luta. Também é reconhecido pela literatura gaúcha e condecorado com contribuições diversas aí pela arte da escrita. Ian McDiarmid, 82 anos. Ator e diretor teatral escocês, ele venceu o Tony e o prêmio Laurence Olivier. É mundialmente conhecido por interpretar o Imperador Palpatine da saga Star Wars. Rob Minkoff faz 63 anos. O cineasta norte-americano dirigiu a obra-prima da animação O Rei Leão, além de trabalhar também em vários curtas-metragens e desenvolver projetos em grandes produções, muitas delas ligadas aos estúdios Disney. Viola Davis faz 60 anos, atriz e produtora norte-americana. Ela venceu o Oscar, o Emmy, o Tony e o Grammy, uma EGOT. Uma das poucas artistas a conquistar essa distinção. Reconhecida pela versatilidade e potência de atuação em filmes como Fences e também na série How to Get Away with Murder. Chris Hemsworth faz 42 anos, ator australiano. Ele ganhou fama aí como Thor do universo cinematográfico da Marvel. Ele também fez outros filmes como Rush, No Limite da Emoção e Branca de Neve e o Caçador. Há 80 anos, em 1945, os cinemas de rua de Santa Maria traziam os seguintes filmes. Tanto no Cine Imperial quanto no Cine Independência, nós tínhamos aí uma sessão dupla, conforme anunciado pelo jornal A Razão da Data. Uma dramática história que homens de aço escrevem com sangue nas terras da ilha de Corregidor. Corregidor é dirigido por William Knight e conta com Otto Krieger, Elissa Landi e Donald Woods no elenco. E essa sessão dupla trazia ainda a esplêndida comédia recheada de sambas e marchinhas carnavalescas com Oscarito e Jaime Costa, intitulada Céu Azul, dirigido por Rui Costa. Também no programa da sessão, nós tínhamos o Jornal Nacional, trailers e também o Olympic Journal. Em 2025, Cassino, de Martin Scorsese, completa 30 anos do lançamento. O filme que aborda a máfia dos anos 70 e 80, em que acompanhamos a história do mafioso Sam Rothstein, vivido por Robert De Niro, que é encarregado de administrar no cassino em Las Vegas, e que conta com a parceria do amigo Nick Santoro, vivido por Joey Pesci, com tendências violentas, e conseguem ambos transformar esse universo da casa de jogos em um verdadeiro império. Porém, Sam tem uma fraqueza, e ela se chama Bella Ginger, vivida por Sharon Stone, uma ex-prostituta com quem ele acaba se relacionando. O filme tem essa marca de completar 30 anos e tem uma trilha sonora brilhante, que estará hoje no nosso quadro da trilha sonora. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Para abrir, então, essa nossa tríade de músicas aqui do filme Cassino, vamos com I Ain't Superstitious, de Jeff Beck, e com vocais de Rod Stewart. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni FM. A história do cinema em Santa Maria é rica e cheia de personagens marcantes. Uma dessas histórias se confunde com a trajetória de Luiz Carlos Grassi. Formado em odontologia pela UFSM e mais tarde em jornalismo, Grassi iniciou sua carreira na universidade como professor do curso de odontologia, mas migrando mais tarde para atuar no universo da comunicação, mais em específico para tratar de cinema e televisão. Nos anos 70, foi um dos nomes centrais na produção de cinema em Super 8, que era um formato lançado pela Kodak em 1965 e muito popular para filmes caseiros e que permitia inclusive a gravação de som sincronizado. Grassi, em 2006,
Durante a 5ª edição do Santa Maria Vídeo Cinema, foi homenageado com o troféu Vento Norte, reconhecendo toda a sua trajetória e representando a geração pioneira dos filmes em Super 8 em Santa Maria. E no próximo dia 20 de agosto, ele receberá aqui na UFSM o Prêmio Destaque Cultural 2025, em cerimônia que acontece às 17 horas no acervo artístico da instituição. Para falar um pouco sobre essa trajetória, os seus desafios, hoje tenho comigo ele próprio, Luiz Carlos Grassi. Tudo bem, meu amigo? Como é que está? Tudo bem, Macário? Tudo bem. Boa tarde para todos. A gente está realmente muito feliz com essa homenagem que vão receber por parte da universidade. Eu acho que, sei lá, é uma questão que a gente fica até chateado em falar, parece falta de modéstia, mas eu acho que é o reconhecimento que a gente fez ao longo da vida, né? Eu fico muito feliz por isso, porque é bom a gente ser reconhecido enquanto está vivo ainda, né? Sem dúvida, sem dúvida. Depois que partiu para outra. Sem dúvida. E até quando a gente estava fazendo os acordos aqui para trazer o Grassi para conversar um pouco conosco sobre cinema, não tinha essa distinção, né? Não, foi ainda não, há poucos dias que saiu, sim, então exato, veja a coincidência também, né? Exatamente. Agora faz o quê? Umas 2 semanas, mais ou menos, que a professora Vera me mandou um WhatsApp perguntando se eu aceitava. Lá do CAL, né? Do Centro de Artes e Letras. Não, a professora Vera aqui do Centro de Eventos. Do Centro de Convenções. Exato, é. Uhum. Legal. Enfim, a gente está aí batalhando para o cinema desde os anos 70. Às vezes as pessoas me perguntam, desde quando que tu gosta de cinema? Eu respondo assim, meio de brincadeira, e é verdade, mas assim, eu acho que desde sempre. Né? Porque eu tenho, na minha lembrança ainda, acho que com 3 anos de idade, é uma fase muito difícil da gente lembrar, mas eu me lembro lá em Porto Alegre, na casa de uns tios meus, num sábado de tarde ou domingo de tarde, sei lá o que, era perto de uma igreja, tinha um salão paroquial que projetavam filmes. E eu me lembro que me levaram para lá. Uhum. E eu me lembro de ver imagens em movimento projetadas na parede. Foi a primeira lembrança disso que eu tenho. Depois, passados uns quantos anos, eu tenho também uma lembrança mais forte, mais atual, assim, mas eu tinha aqui 7, 8 anos por aí. Uhum. Que eu fui com a minha mãe no Cinema Imperial, assistimos o filme Luzes da Ribalta, com Chaplin. Que maravilha! E o interessante do filme é que atuava com ele o Buster Keaton. Exatamente. Também, né? Que eles não se davam até ali, né? Tinha uma rivalidade muito grande entre eles. E eu achei bonito, porque já quase no final da carreira do Buster Keaton, o Chaplin chamou ele para atuar junto, tipo um reconhecimento e uma reconciliação dos dois. Mas esse é um filme que me marcou muito. Era um filme muito bonito, muito sentimental, muito triste, assim. Eu me lembro que eu chorava no cinema, no filme, que me marcou bastante. O choro era de emoção e ao mesmo tempo de alegria por estar vendo aquilo numa tela grande, assim. E depois, mais adulto, eu sempre gostei de cinema. Participei de cineclubes, tinha o cineclube do Colégio Santa Maria, que eu muitas vezes assisti projeções de filme lá. E por que tu decidiu ir para a área da odontologia? Pois é, é uma coisa que eu não sei também. Ou melhor, até sei, é que não tinha aqui em Santa Maria curso nenhum nessa área de cinema, ou até teatro também, que eu gosto muito de teatro também. Tinha a galera lá do Edmundo Cardoso, né? Sim, mas a escola de teatro era só o nome, que era um grupo de teatro. Isso. Eu até cheguei a fazer um teste com o Edmundo Cardoso uma ocasião. Mas eu acho que eu não fui aprovado, não me lembro. Faz muitos anos já. E também fiz teste com o Pedro Freire, para uma peça que ele ia montar no Teatro Universitário, bem no comecinho do Teatro Universitário, nos anos 70, 60 e pouco. 60 e pouco, eu não estava dentro da universidade ainda. Eu entrei na universidade em 66. Então foi antes, eu não era universitário ainda. Que era uma peça que ele ia montar, uma peça do Sartre, que certamente não saiu a peça também, por razões óbvias. Né? Mas depois eu voltei ao teatro com o Freire, com o Clênio Fachin também, e a gente fez coisas bem legal. Mas eu entrei na odontologia, eu acho que mais ou menos por isso, aquela indecisão ainda do pós-adolescente, sem saber muito bem o que queria ainda.
E tinha um primo meu casado com uma prima minha que era dentista. Eu gostava muito dele, digo, eu vou fazer odonto. Eu fiz o vestibular, passei, fiz o curso, gostei bastante. Tá? Fiz excelentes amigos, tenho uma turma de ex-colegas maravilhosa que a gente se reúne todos os anos, a gente se reúne numa festa no final do ano. Mas acho que o chamamento é mais forte do que a realidade. Eu já estava lecionando na universidade quando criaram o curso de comunicação social. E eu fui ver o que ia ser apresentado no curso, né, e tinha disciplinas de cinema. Eu digo, tá, aí que eu vou fazer o vestibular. Fiz o vestibular, fui aprovado e comecei a fazer o curso. Não cheguei na primeira turma, né, mas eu me formei na terceira turma, porque nesse meio tempo eu tive que... A gente entrava na universidade naquela época, não era por concurso, era por convite. Né? Mas tinha 2 anos, podia ficar só. A partir daí, tu tinha que fazer a universidade abriria concurso público e tinha que fazer concurso. E eu digo, não quero perder o meu emprego, vou estudar e vou me dedicar a fazer esse concurso para seguir a minha carreira dentro da universidade. Então, eu parei o curso de comunicação, estudei para o concurso, fui fazer um estágio no Rio de Janeiro também, fiquei quase 1 ano lá no Rio de Janeiro fazendo um estágio na área que eu ia fazer o concurso. Fui aprovado, graças a Deus, e segui a minha vida. Aí voltei para concluir o curso de comunicação social. A odonto, naquela época, funcionava na antiga reitoria, e o curso de comunicação social também. E quando eu me formei em comunicação social, conversei com o meu chefe lá na odonto, o professor Valmor Boza 4, e digo, o que tu acha de eu me transferir para a comunicação? E ele era um cara sensacional, disse assim, não, segue o teu caminho. Se eles te aceitarem lá, eu te libero aqui. Aí eu conversei acho que era a professora Neuza De Martini, que era a chefe de departamento da comunicação. Eu disse, não, pode vir, começa que tu já vem como assistente, né? E tu tem já 8 anos de experiência da universidade, sabe bem os caminhos que tem que seguir. E ali era todo mundo novo, recém começando o curso, né? Sim. Aí me transferi para comunicação social e assumi em seguida as disciplinas de cinema. Porque quem dava cinema naquela época era o professor Benigno Rocha, que vinha de Porto Alegre. Aí ele cansou, não queria mais vir, aí eu assumi as disciplinas de cinema. Com prazer, né? Com todo prazer, evidentemente. Né? Que foi uma fase maravilhosa da minha vida. Eu gostei muito, estudei muito, aprendi muito. Né? E graças a isso eu acabei ganhando uma bolsa de estudos da Fulbright, né? Que é uma bolsa bastante disputada pelos estudantes na área das humanas aqui no Brasil, né? Ou menos era, não sei se ainda é. E ganhei uma bolsa para estudar cinema nos Estados Unidos, onde eu fiquei 1 ano lá, na Universidade de Pittsburgh e na Universidade de Kansas, né? Um pouco em cada uma. Enfim, voltando para cá, a universidade seguia adiante, as reformas de currículo foram acontecendo no curso, o cinema perdeu o espaço, né? Mas foi nos anos 80, daí ali justamente a fase, exatamente, né? Mas aí foi criado uma habilitação no curso chamada de Rádio e TV, que era uma habilitação que formava produtores de rádio e de TV. E eu e o Rogério Lobato, ficamos na área de TV. O Quintino Oliveira na área de rádio e o padre Armando, que também era professor de rádio no curso de comunicação. E esse curso de rádio e TV na área de televisão era quase que um curso de cinema. Era um curso de cinema, porque a gente estudava linguagem, estudava produção, estudava todos os aspectos de uma produção audiovisual. Né? Se tivesse continuado, seria hoje um curso de cinema da universidade, né? Que infelizmente ainda não tem. Houve tentativa já, a professora Nara, aqui no Centro de Artes, para a criação do curso de cinema. Houve estudos, vieram professores convidados para fazer palestras sobre isso, foi feito reuniões, mas infelizmente não havia vaga de professor, o MEC não dava as vagas que a universidade pedia, e tem que ter professor formado na área, não adianta
fazer um curso de cinema com professores daqui que não tem formação específica. Pode até ter conhecimento tanto quanto, né? Mas é obrigado a ter, no mínimo, 1 ou 2 professores formados na área. Vamos ver. Que trajetória, hein? Porque a gente vai conversando aqui, vai buscando, vai viajando, né? vai se confundindo, inclusive, com a história do Brasil, porque faz parte, na verdade, né? Então, tu falaste aí nos anos 80, aí, o ano que foi a derrocada dos cinemas de rua, que começaram ali com os shopping centers tomando conta e tal, né? E depois, lá no fim dos anos 80, com o próprio governo Collor, né? Mas vamos voltar um pouco mais no tempo, Graci, porque eu acho que essa tua relação, né, com o Super 8, ela é fascinante, assim, né? Tem diversas perspectivas assim sobre o uso do Super 8, né, para fazer filmes e tal, as dificuldades que se tem, a própria qualidade do material, que para a época era uma evolução, né? Sim. Mas que a dificuldade de manter esse estado com qualidade ao longo dos tempos é uma das grandes dificuldades, né? Como é que foi essa tua relação com o Super 8? Tu tinha uma câmera Super 8 lá nos anos 60 já? Tinha sim. E aqui na cidade tinha muitas pessoas que tinham câmera Super 8. Eu tinha uma, tinha outra do José Luiz Duarte, tinha uma, o Roberto Bisonho, dentista também, meu colega de turma do Odonto, mas também gostava de cinema, tinha uma também, fazia parte do nosso grupo lá. Mas o Super 8, a história do Super 8 começa, na verdade, com teatro, na verdade. Né? O Clênio Fachin, que era diretor do Teatro Universitário Independente, dá até para voltar um pouquinho mais, porque eu acho que essa história é bem bonita. O Teatro Universitário foi criado na gestão do Renan Kurtz como presidente do DCE, né? E que convidou o Freire Júnior para ser o diretor do Teatro Universitário, que funcionava no subsolo ali da Casa Estudante, onde era a boate por muitos anos, funcionou a boate ali. E o Freire ali dirigiu peças sensacionais, maravilhosas peças realmente, mas eram peças que contestavam muito o sistema, né? Lógico. O que aconteceu? Tiraram o Freire da direção do teatro e chamaram o Clênio, que também já tinha uma trajetória no teatro em Santa Maria. O Clênio começou a montar espetáculos que não agradou também a reitoria na época, né? Tiraram o Clênio do Teatro Universitário e o presidente do DCE da época, não vou citar o nome, resolveu transformar o teatro em boate. Aí o Clênio criou o grupo Teatro Universitário Independente. Montou uma peça maravilhosa chamada Arena contra Zumbi. Foi a segunda montagem no Brasil. Maravilhoso espetáculo. Foi convidado para apresentar o espetáculo num festival de teatro na Colômbia, Manizales. Ele foi com um grupo lá, mas antes dele ainda foi pedir apoio para o reitor da época, também não vou dizer o nome, mas não é o quem está pensando, né? Não é o fundador. E o reitor perguntou, mas por que teatro universitário independente? Por que não teatro universitário? E o Clênio respondeu simplesmente assim, porque fecharam o teatro universitário. Então, esse é independente, é formado por universitário, mas não tem nada a ver com a universidade. E o reitor não deu apoio para eles irem para a Colômbia. Eles foram à Colômbia, ganharam o prêmio de melhor espetáculo e o Clênio recebeu o prêmio nada mais, nada menos do que me esqueci o nome agora, o chileno. O Neruda? Neruda. Olha Pablo só, Neruda. Tem fotografia do Pablo Neruda entregando o troféu para o Clênio. Bom, o Clênio voltou para Santa Maria e aí eu já me dava com ele de muitos anos atrás já. Ele com uma peça, um textinho pequenininho chamado Onde Não Houver Inimigo de Criar Um. Onde no libreto do texto, o autor, João Bittencourt, que era um grande autor de teatro e tradutor de obras de teatro também lá no Rio de Janeiro, ele escrevia assim que sugeria como espetáculo era curto que se fizesse uma sessão de alguns slides mostrando o que tinha acontecido antes do que ia acontecer no palco ali. A peça contava a história de um interrogatório. Todo o tempo era um interrogatório, um policial interrogando um suspeito, um subversivo, alguma coisa assim.
que não era subversivo, não era nada disso, era um suspeito, simplesmente. E aí nós pensamos assim, quem sabe a gente faz um filme. Estava começando a questão do Super 8 aqui na cidade, quem sabe a gente faz um filme. Tudo bem, sentamos a 6 mãos, o Clênio, eu e o Reinaldo Pedroso, e fizemos um roteiro. Eu tenho até hoje guardado, escrito à mão, não tinha computador naquela época, não tinha máquina de escrever em casa, também o roteiro era feito à mão. E fizemos o filme, contando o momento em que um policial chega no suspeito, esse que era, na verdade, a gente quis representar ele como um hippie da época, né? Era um sujeito estranho, calça vermelha, uma jaqueta com uma cruz enorme no peito, um crucifixo enorme no peito. E o policial é um cara completamente fora do normal, assim, com um uniforme preto, com aquelas coisas que caracterizam o policial de cor dourada, um capacete dourado, uma botina dourada também, bem surreal, assim. E o policial chega no sujeito esse, olha para ele, o cara se olha, e o cara sai, e o policial começa a perseguir o cara. E o filme todo é uma perseguição. Lembra mais ou menos os Keystone Cops, as comédias aquela, né, do cinema mudo ainda. E até que no final o policial prende o sujeito e leva para a delegacia, e eles entram num palco e começa o espetáculo, né? Então foi... eu até agora, no sábado, eu estava conversando com algumas pessoas, teve uma homenagem ao Clênio Fachin lá no TUI, fizeram um memorial a ele e a atuação do TUI aqui na cidade, a importância do TUI aqui na cidade. E eu conversando com o pessoal de lá, assim, eu acho que vale a pena pesquisar realmente isso, mas eu acho que esse espetáculo, Onde Não Houver Inimigo, de Criar Um, provavelmente tenha sido o primeiro no Brasil a utilizar cinema e teatro, uma mistura de cinema com teatro. Aqui do estado, com certeza, foi o primeiro. Esse espetáculo também foi levado à cena em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, no Teatro da Assembleia Legislativa. Ficou 10 dias em cartaz lá e teve uma crítica muito bonita, feita pelo cara que era o crítico de cinema, de teatro da época, do Correio do Povo, Aldo Albino. E eu também tenho guardado ela como lembrança. Enfim, o filme Super 8 é uma bitola que tu conhece bem, muito frágil, e aquilo, a peça do Inimigo, onde não houver inimigo, de criar um, teve mais de 300 apresentações pelo estado todo. E o filme também foi exibido todas as vezes, mas ele foi desgastando, ia arrebentando, ia se perdendo partes, ia amassando, e ficou muitos anos dele perdido esse filme. Até que depois o Clênio, quando completou 50 anos de teatro, fez uma bela festa lá no TUI, ele me procurou e trouxe tudo que era filme que ele tinha, a gente restaurou, digitalizamos os filmes dele e, na medida que foi possível, digitalizamos o Inimigo. É um filme que me deu muito prazer em fazer. A partir disso aí que o Freire Júnior, que era diretor do Centro Cultural, na época a prefeitura não tinha Secretaria de Cultura, tinha o diretor do Centro Cultural, que funcionava ali onde hoje é o Teatro 13 de Maio, que já tinha o nome de Teatro 13 de Maio lá também, mas era mais conhecido como Centro Cultural. Embaixo era a biblioteca, a parte de cima tinha um auditório pequeno, para 120, 130 pessoas só, mas que funcionava muito bem como um local para apresentação de teatro. E o Freire resolveu chamar um grupo de pessoas que gostavam de cinema para a gente estudar cinema, discutir cinema, assistir filmes, depois debater e, quem sabe, fazer algumas produções em Super 8. Aí eu fui um dos chamados e começamos a estudar e fizemos 2 filmes naquela época. Um é chamado O Herói, que eu dirigi, o outro era chamado O Caminhãozinho, que é um nome estranho, mas é o nome que se deu na época, que ficou perdido muitos anos esse filme. O Herói eu tinha, está editado, está montado. É claro, é filme mudo, né? Tu falasse que podia gravar junto, não dava para gravar ao mesmo tempo, podia botar som depois. Som posterior. E esse O Caminhãozinho, eu fiz direção de fotografia, a direção foi do Freire. Passado mais algum tempo, agora vou avançando na história, assim, né?
Em 1974, nesse meio tempo, já no início dos anos 70, morava aqui em Santa Maria um professor de inglês chamado Modesto Vialevic, que tinha uma escola de inglês chamada Filadélfia, que era ali no edifício São Pedro, na Floriano Peixoto, esquina com a Pasqualini ali. E ali a gente conversava muito sobre cinema, assistia filme muito, era muito amigo, e ele resolveu fazer um filme. E pegou um conto americano, das leituras que ele fazia na sala de aula, adaptou para o Brasil, Rio Grande do Sul, era um conto que passava no oeste americano, ele fez aqui para o Rio Grande do Sul, contando a história de um artista que tinha ido morar numa cidade grande, Rio de Janeiro, no caso, que morreu lá e voltou para a cidade pequena. E esse filme, então, foi feito em Super 8, foi uma grande produção, realmente, né? Movimentou a cidade inteira, a gente filmou partes em Arroio Grande, Arroio de Sol, aliás, desculpe, em Arroio de Sol, e o resto aqui na cidade. Um filme em 75. Nesse filme eu atuei como ator e ajudei na produção, lógico. Feito em 74 o filme. Em 75 eu criei, eu digo eu na primeira pessoa porque é a verdade, não tem o primeiro festival de filme Super 8 do estado. Eu ia te fazer essa pergunta, só que eu ia deixar para depois da nossa música. Eu ia fazer justamente essa pergunta, porque eu acho que é um marco isso, né? Então vamos só ouvir uma canção agora, Graci, que tá na trilha sonora do filme Cassino, aí faz 30 anos, House of the Rising Sun, The Animals. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Tá aí The Animals na trilha do Cassino do Scorsese. A gente estava falando aqui com o Graci antes, né? Ele ia emendar aqui, falando justamente sobre o Festival Regional do Filme Super 8. E aí meu questionamento é justamente essa ideia, né? Da onde surgiu a ideia de fazer esse festival no interior do estado, no caso. Exato. Né? Isso aconteceu em 74, quando a gente estava fazendo o filme esse do Modesto que eu falei anteriormente, o Velório de Vicente Silveira. Eu, o Modesto e um grupo daqui de Santa Maria, a gente ia quase todos os festivais de cinema em Gramado. E foi em 75, aí no começo de 75, o festival era no verão, naquela época. Um jornalista do Correio do Povo, que era aqui de Santa Maria, conhecido nosso, me fez uma pergunta: por que não faz um festival de cinema em Santa Maria? Eu pensei, digo, festival de porte, assim como o Festival de Gramado, não tem condições. Mas, quem sabe, um festival em Super 8. Aí, eu voltando para Santa Maria, naquela época eu era aluno de jornalismo, e eu tinha contrato com a universidade de 20 horas só naquela época, e o resto do expediente eu fazia um estágio na Editora Rainha. Eu editava a revista Santa Maria, que era uma revistinha pequena, era mensal a revista, que só de assuntos da cidade. Né? Não era uma revista religiosa como era a revista Rainha naquela época. Né? E eu conversei com o Padre Lauro disse assim: não, vamos fazer um festival, eu te apoio. E ele precisava de alguém que apoiasse com mais, para ajudasse na divulgação também melhor. E o DCE prontificou a fazer isso. Eu não me lembro quem era, Anselmo Dalasta era presidente do DCE na época, e que assumiu junto comigo e a gente tocou o festival. Com um patrocínio, na época tinha Casa Maçom em Santa Maria, doou um prêmio, que o prêmio principal, que era uma câmera Super 8, e fizemos um festival. Foi um sucesso realmente. Veio o filme de todo o Brasil para cá, até um filme do Amazonas, eu me lembro que veio um filme, tudo em Super 8. Foi um problema depois para devolver aquele filme, tinha que mandar de avião para todo mundo, né? Mas o DCE se encarregou dessa parte. E realmente foi um sucesso o filme, esse festival. Foi o primeiro festival aqui no estado e imagino que tenha sido um dos primeiros festivais Super 8 do Brasil também. Isso foi em 75. Infelizmente não reprisamos a outra edição do festival por falta de apoio e falta de interesse de quem tinha ajudado na vez anterior, e acabou morrendo a ideia. Mas a gente teve uma cobertura na imprensa realmente aqui no estado, dos jornais Zero Hora, Correio do Povo, o jornal o Globo do Rio de Janeiro, a Folha de São Paulo, em São Paulo, todos divulgaram o festival. Por isso, o sucesso que teve um monte de filme inscrito
Super 8 não é que nem filme digital hoje, Exato. que é fácil de fazer, Exato, né? exato. Enfim, foi isso aí que aconteceu. E aí eu lembro nas minhas pesquisas em arquivo, né, no jornal A Razão, eu lembro de ver isso, né, e ficar pensando, poxa, que trabalho que foi feito para que se criasse justamente essa ideia de organização. Porque, claro, Santa Maria depois, muitos anos depois, vai ter o Santa Maria Vídeo Cinema, que também, né, vai trazer isso, né? E também tem o Festival de Cinema Independente também hoje, né? Assim, que também é gerido aqui pro pessoal da cidade, né? Aqui em Santa Maria tem um monte de festival. Isso. Tem o Santa Maria Vídeo Cinema, tem o FENACIM. E FENACIM, esse aí, né? Tem o Cineste. Cineste, exatamente. E tem um que era da prefeitura, como é que era? Educação fiscal, coisa assim, né, que era com as escolas municipais. Não sei se ainda estão fazendo. E tem esse que é aqui da universidade, junto com a Universidade de Santa Catarina, Florianópolis. Meu nome. Não lembro desse. Também não me lembro. Mas é um festival importante, mas é só para estudante universitário. Universitário, né? Mas, bom, a gente está chegando aqui na reta final do nosso bate-papo, Graci, né? Muito obrigado também pela tua presença, né? E por ter se deslocado até aqui para conversar um pouco conosco sobre tua trajetória, sobre cinema, né? É sempre muito bom conversar com o Graci. E não vamos falar de futebol, tá, Graci? Que nosso time não tá nessas coisas, né? Deixa assim. Mas vamos... Eu quero saber, assim, Graci, nós temos, a partir do século XXI, né? Vamos fazer um avanço na história. Tem uma série de filmes aí que tu dirigiu, né? O Tesouro, de 2016, com a Candice Lorenzoni, né? Tu fez também o curso de especialização lá da Universidade Franciscana, né? Que é em cinema, justamente. E o filme Jornalismo e a Política, que tem o Freire, inclusive, né? Atuando, né? Nesse filme. E mais recente, Trilha Sonora, de 2018, que inclusive vai ser exibido no dia da tua homenagem, né? O professor Gilvan aí já nos passou, o pessoal da organização do Cine Clube da Boca nos passou isso, né? Em primeira mão. E como é que é a produção hoje, assim, que tu vê, né? A equipe, a gente vê, né? O Lobato é teu parceiro, tá em vários filmes, né? O Paulo Saldanha também, né? Mas, assim, como é que é essa questão hoje, assim? A verdade é o seguinte, Santa Maria sempre se destacou já há uns quantos anos, quando começou o cinema digital, na verdade, a ter uma boa produção de filmes. Houve uma época, agora eu não sei exatamente, mas na época que eu atuei mais, ajudei mais no Santa Maria Vídeo Cinema também, a produção de Santa Maria só perdia para a produção de curta-metragem de Porto Alegre. Era do interior do estado, era a cidade que mais tinha produções. Agora, com essas leis de incentivo, Paulo Gustavo, Aldir Blanc, a produção de Santa Maria é bastante grande. Eu acho que esse ano, no Festival Santa Maria Vídeo Cinema, vai ter uma amostragem enorme de filmes de Santa Maria. E que a gente tenha visto aqui no Cine Clube da Boca, as estreias dos filmes, são filmes de altíssima qualidade. Tá? Eu tenho, como tu disseste, a partir do século XXI, né, a gente começou a fazer filme junto com o Freire, contando com os filmes Super 8, lá na década de 70 ainda, eu devo ter mais de 15 filmes que eu acabei fazendo. Mas tenho o Tesouro, que foi feito com o Tesouro, o Freire já tinha falecido, o Tesouro já é independente. Os Irmãos, que foi feito junto com o Freire, que o primeiro que eu fiz junto com ele. Depois nós fizemos o Espião, fizemos o Conversa com Deus, depois íamos fazer um outro que o Freire adoeceu e acabou falecendo. Aí eu fiz o Tesouro, o Candice Lorenzoni, um elenco grande, Paulo Saldanha, filmamos aqui na cidade, numa chácara aqui pertinho da cidade. O bom disso, depois eu fiz o Trilha Sonora, também com Paulo Saldanha e com a Joelma Ranoff. Mas o bom de a gente trabalhar com pessoas conhecidas é que tu sabe, trabalhar com atores também, né? Tu sabe o que tu espera dele, o que tu pode esperar, então facilita muito o trabalho. Eu gostei, eu já com a Candice já trabalhei em 3 filmes, 4 agora, estão fazendo um agora também, né? Nós fizemos que é o filme de conclusão do cinema de especialização do cinema da UFN, né? Chamado Ensaias, um filme bem interessante até. Eu acho ele bem interessante. É uma mistura também de cinema com teatro, né? Que é outra coisa que me fascina também. Essa mistura de mídia, assim, sabe? Tu tá numa, de repente tá noutra.
E depois a gente fez o Tesouro. Aí fiz um filme com com Cantelli, Maurício Cantelli, que é 2000, tem o nome do filme, não me lembro agora, é um número, uma data, né, que é com a Candice Lorenzoni também, e ela ganhou no Tesouro e ganhou nesse outro filme, ganhou 2 vezes campeã, melhor atriz no Santa Maria de Cinema. Depois eu fiz o Trilha Sonora, que vai passar agora dia 20, e agora estou fazendo um filme chamado Terceiro Ato. Eu ia te perguntar qual é o título do filme, né? O Terceiro Ato, também para variar, se relaciona a teatro também, as duas paixões, né? A história de um ator que já foi famoso e de repente começa a se dar mal na vida, bebida, idade, enfim, perda de foco. O roteiro é do Paulo Saldanha, que é o roteirista que tem feito bastante trabalho com a gente agora. A gente trabalha junto há bastante tempo já. A Candice Lorenzoni, a Joelma Hanoff, os 3 que já trabalhamos anteriormente. E pela primeira vez estou trabalhando também com outros atores, mas também atores de escola, que é no caso do Elker Paes e do Júlio César Aranda. O filme a gente está filmando ele, não terminou totalmente ainda. Espero que a gente termine agora quarta-feira, depois da manhã. Depois da manhã. Termine e entre no processo de edição. Maravilha. Na verdade, o filme já estava quase pronto. Mas quando a gente foi entrar no processo de edição, nós acabamos notando que o som estava mal. Coisas que acontecem, né? Aí não tinha como recuperar aquele som, mandamos para especialistas aí para ver se dava para ajeitar. Não deu, infelizmente. Então resolvemos gravar tudo de novo. Muito bem. Tá aí. Luiz Carlos Grassi, obrigado pela presença, viu? E aí, futuramente, convidamos novamente para divulgar os trabalhos que estão sendo feitos, com certeza, né, na sequência. Vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Top 5 bilheterias do Brasil na semana. Em primeiro lugar, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, seguido de Superman, Amores Materialistas, Jurassic World, Recomeço e Smurfs. As estreias do cinema comercial aqui na cidade na semana foram uma sexta-feira mais louca ainda, uma sequência aí do filme clássico lá dos anos 2000 e pouco, né, com a Lindsay Lohan e com a Jamie Lee Curtis. Também estreou o filme de terror A Hora do Mal, dirigido por Zach Krieger, o mesmo cineasta do instigante Noites Brutais. E também estreou Drácula, uma história de amor eterno, dirigido pelo Luc Besson. Além dessas estreias, seguem em cartaz aí os sucessos de bilheteria: Amores Materialistas, Quarteto Fantástico, Superman, Smurfs e também O Ritual, que conta aí um filme de terror com o Al Pacino. Nossa agenda cultural também traz amanhã, dia 12 de agosto, o Cineclube Lanterninha Aurélio, que abre a mostra O Cinema Latino segundo suas diretoras. Nessa estreia nós teremos o filme Helena, de 2012, dirigido por Petra Costa. Fique ligado, né, nas sessões do Cineclube Lanterninha Aurélio, que acontecem lá no auditório da SESMA a partir das 19 horas e a entrada é gratuita. Também, na quarta-feira, dia 13 de agosto, o Cineclube da Boca retoma as atividades depois do período de recesso estudantil com o filme Fim de Turno, produção dos alunos da segunda turma do curso de extensão em produção de cinema e audiovisual aqui da universidade. O Cineclube acontece ali no auditório do Prédio 67 e a entrada é franca. Nas notícias da semana, hoje trazemos apenas que James Cameron alerta sobre o risco de apocalipse com a inteligência artificial e as armas, né? O diretor aí, James Cameron, criador da franquia Exterminador do Futuro, em breve lançando mais um dos seus blockbusters aí com Avatar. Ele está muito preocupado com essa questão, né? Porque, segundo ele, erros nesse cenário, sem a supervisão humana, poderiam provocar conflitos ainda maiores em escala global. Lembrando, e claro, as tensões aí do período da Guerra Fria, mas também
conectando com as atividades bélicas que nós temos hoje, né? O cineasta, que atualmente promove o livro Ghosts of Hiroshima, obra que ele pretende adaptar para o cinema, disse que não descarta que a própria superinteligência possa vir a ser parte da solução, embora reconheça que o risco é enorme. Assim, a gente chega ao fim do Matinê ao Vivo, em que conversamos sobre cinema em Santa Maria e a trajetória de Luiz Carlos Grassi. Você pode ouvir este e outros programas no YouTube, @Cinemac3 e no Spotify, @Cinemac. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac e @Rádios UFSM. Nossa próxima sessão será dia 18 de agosto. Encerramos agora o matinê com a música I Can't Get No Satisfaction, The Devil, versão de 78 para a música The Rolling Stones e que está na trilha sonora do Trintão Cassino, que faz agora em 2025 30 anos. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.